O tema da manhã de hoje, eu sei que o nosso tempo é escasso, são apenas 20 minutos, é isso, senhor presidente, que nós temos para abordar. E o tema que me foi proposto sobre tributação e meio ambiente, em que pese o tema central seja o das imunidades tributárias, o tema do direito tributário e meio ambiente não tem uma conciliação muito exata com a discussão em torno das imunidades tributárias. Mas a mim foi proposto esse tema, eu vou abordá-lo aqui em linhas gerais. Claro que em 20 minutos nós não temos como ir aos detalhes desse assunto, e ele é um assunto transversal, né, porque direito ambiental é um assunto que percorre várias disciplinas, né, não só do direito, mas também como alguns assuntos que estão relacionados à nossa convivência social, e isso envolve aspectos econômicos, envolve aspectos até mesmo ecológicos, algumas verificações do ponto de vista da filosofia, mas da política, mas não haverá tempo suficiente para que a gente possa fazer uma abordagem mais profunda sobre esse assunto. Eu quero também destacar que a ABRADT, eu acho que está de parabéns por organizar um evento dessa natureza, exatamente porque o que tem se verificado atualmente, nesse sentido, eu queria reverenciar mesmo, ressaltar a iniciativa da ABRADT de escolher temas que hoje se voltam para uma visão do direito tributário que nós podemos considerar mais moderna, né, a respeito do direito tributário. E como nós sabemos, o direito tributário tem uma inclinação forte para a defesa de interesses que se voltam mais a uma política liberal do que exatamente uma política social. Mas quando nós observamos que a ABRADT abre espaço para que se debata o direito tributário em outra perspectiva, como é o caso da relação entre direito tributário e meio ambiente, vê-se que o direito tributário realmente está alcançando um novo nível de vanguarda, que é de estabelecer fundamentos, princípios, propostas para que o direito tributário possa também ter uma utilidade social e que é realmente, que se deve louvar, que se deve reverenciar. E esse é o caso do direito tributário e meio ambiente. Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma abordagem muito superficial a respeito de meio ambiente, para poder estabelecer a interseção entre esse assunto e o direito tributário. Porque a disciplina do meio ambiente ela é nova, né? Assim como o direito tributário, ele enquanto direito, enquanto sistema normativo, é relativamente novo, o direito ambiental mais novo ainda, né? Costuma-se falar que o marco do surgimento das escolas de direito ambiental no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, no Brasil mais recentemente ainda, isso teve início com a Conferência de Estocolmo, de 1972. Foi uma das conferências mundiais organizadas pela ONU para se debater temas relacionados ao meio ambiente. E por que isso? Claro, porque, como se sabe, o homem explora a natureza como um manancial de sobrevivência, né? Não só de sobrevivência direta, mas também como a natureza ela é transformada para que se construam, se façam bens de utilidade para a vida humana, né? Então, isso, ao decorrer dos tempos, houve uma exploração que se pode até considerar atávica, né, do homem em relação ao meio. E isso fez com que o meio ambiente sofresse determinadas agruras, determinados prejuízos. E quando se fala de prejuízos sobre o meio ambiente, esses prejuízos são para toda a sociedade, né? São prejuízos coletivos, né? Costuma-se sempre salientar aquela dicotomia, né, de privatização de determinados bens e coletivização dos prejuízos. A relação do homem com o meio ambiente está muito imbricada nesta equação, né, ou nesta premissa, né, de privatização de determinados bens e coletivização dos prejuízos. E a Conferência de Estocolmo serviu para que se pudessem discutir saídas, medidas, inclusive jurídicas, que pudessem permitir com que o homem passasse a ter uma outra visão a respeito do meio ambiente. Agora, a relação do homem com o meio ambiente, ela pode se dar num tripé
que nós costumamos dizer que esse tripé é fundamental para o entendimento do direito como instrumento de proteção para o meio ambiente. Como assim? Então, a primeira relação que se estabelece do homem com o meio ambiente é do ponto de vista da natureza, né? Historicamente, ou até mesmo na filosofia grega, a percepção do homem com relação ao meio ambiente se dava muito mais na descoberta empírica daquilo que envolvia o homem e o meio em que ele estava inserido. Observe-se que até mesmo a descoberta ou as noções do que pudesse ser o átomo data dos gregos antigos, né? E essa percepção de homem e natureza, ela atravessa os tempos. Até hoje nós temos uma necessidade, ou temos até uma curiosidade meio que inata, nós homens, de querer perceber e conhecer muito mais o meio em que nós estamos inseridos. Então a primeira percepção que se tem de meio ambiente é homem e natureza, a relação homem e natureza, a descoberta daquilo que está ao nosso redor. Mas isso evoluiu um pouco. A segunda percepção que se tem de meio ambiente é homem e ecologia. Ecologia tem um aspecto muito mais científico, né? Ernest Haeckel, que era um biólogo alemão, discípulo de Charles Darwin, ele foi quem inaugurou, vamos assim dizer, as percepções científicas, né, da ecologia. Como assim? Estudando os seres vivos, estudando não só os seres vivos, mas também a interseção deles com o meio em que eles estão envolvidos, e a relação do homem com o meio ambiente passou a ter um caráter muito mais científico. Passados os tempos, e aí eu já me reporto muito mais ao século XX, a percepção que o homem tem do meio ambiente, ela se torna um pouco mais complexa, né? Não é só natureza e ecologia, é natureza, ecologia e também a relação do homem com o seu meio. Então o homem passa a ser o ator principal, vamos assim dizer, da relação com o meio ambiente. Então quando se fala hoje em meio ambiente, a percepção que nós temos ela é muito mais holística, né? Para utilizar uma palavra que é muito referenciada, né? Quando se discute meio ambiente, que é a relação do homem com a natureza, o homem e a ecologia, e o homem e o meio em que ele está inserido. Então, o meio ambiente tem essa percepção muito mais transversal do que uma percepção isolada só de ecologia ou natureza. Muito bem, já que é assim, a relação do homem com o meio ambiente é uma relação holística de perceber todos esses elementos que fazem parte da estrutura básica daquilo que se considera meio ambiente. Qual a relação do direito tributário com o meio ambiente? Aproveito para cumprimentar o Dr. Eduardo Maneira, que chega aqui para nos honrar com sua presença. Qual a relação, então, do homem com o direito tributário com o meio ambiente? Para isso, e como o nosso tempo é escasso, eu tenho que ir direto para a verificação de um princípio de direito tributário e que está no alicerce dessa relação de direito tributário e meio ambiente. E que princípio é esse? É o princípio da extrafiscalidade. Que observe, do ponto de vista da evolução histórica do direito tributário, como nós sabemos, e antes mesmo de existir direito tributário, a pretensão do fisco de arrecadar tributos sempre teve como objetivo primacial a manutenção do Estado, para que ele pudesse estabelecer as garantias que foram conquistadas duramente pela sociedade, como é o caso da própria segurança jurídica, a segurança em torno da propriedade, né, a proteção de determinadas liberdades, e o Estado foi concebido como um instrumento para que se pudesse promover essas garantias. E o direito tributário tem esse viés muito mais arrecadador como um instrumento de manutenção dessa burocracia estatal que se forma para poder dar vazão a essas garantias duramente conquistadas pela humanidade. Mas o direito tributário tem também uma outra finalidade, que na maior parte das vezes fica disfarçada, sotoposta, né, em relação a essa outra finalidade, que é a finalidade que nós acostumamos a observar o direito tributário, né, como apenas um instrumento de proteção do contribuinte com relação à pretensão arrecadatória do Estado. E, de fato, parece-me que o direito tributário tem que ter essa vocação
E tudo que se conquistou do ponto de vista teórico sobre direito tributário, de proteção dessas liberdades individuais, deve continuar existindo. Mas podemos dar um passo adiante, né, e perceber o direito tributário numa outra concepção, e com isso eu retomo a minha primeira fala, né, que o direito tributário talvez esteja ingressando agora num outro segmento, numa nova visão, uma visão muito mais de proteção da sociedade e como que isso pode ser conquistado. O princípio básico para que o direito tributário possa ter essa finalidade de proteção da sociedade, parece-me que é o princípio da extrafiscalidade. Porque muito mais do que pretender arrecadar, com o princípio da extrafiscalidade, visa o poder público proteger a sociedade de determinadas vulnerabilidades. Uma delas é o meio ambiente. Então, como isso é possível? Primeiramente, nós temos que perceber que a produção econômica, em quaisquer dos seus matizes, não precisa só ser a produção econômica, como nós estamos assim acostumados, né, a vislumbrá-la de uma maneira mais direta, né, quando a gente fala da produção econômica e relacionamos produção econômica com o meio ambiente, a visão que passa pelo nosso imaginário são aquelas fábricas, né, com nuvens poluindo o ar, né, ou a fábrica que despeja determinados dejetos num rio e assim por diante, né, ou as queimadas, né, nas florestas, a derrubada de árvores para a produção de determinados bens. Essa é a visão que nós temos, né, da relação da produção e o efeito direto da produção sobre o meio ambiente. Mas não é só isso, né? Observem que até mesmo os nossos hábitos de consumo têm relação com o meio ambiente. Alguém já disse, isso é uma verdade, que nós não jogamos nada fora, nós jogamos no meio ambiente, né? Ainda que se coloque num cesto de lixo aquilo que nós utilizamos depois do nosso consumo, isso é colocado no meio ambiente e de alguma maneira tem que ser manejado, né? E de uma forma adequada. Quando eu vim para cá de Brasília para Belo Horizonte, e para poder chegar no horário da palestra eu tive que vir de avião, mas uma viagem de avião polui muito o meio, né, em razão do combustível que é queimado. Então, quando a gente faz uma opção, né, por viajar para um determinado lugar, nós temos que também ter a consciência ambiental de que a nossa viagem, de alguma maneira, contribui para um prejuízo coletivo, que é um prejuízo para o meio ambiente. Então, por que o direito tributário pode auxiliar na proteção de determinados bens coletivos, como é o caso do meio ambiente? Por meio do princípio da extrafiscalidade, que muito mais do que ter a pretensão de arrecadar, o princípio da extrafiscalidade orienta o direito tributário para que o direito tributário possa permitir a mudança de comportamentos. É essa a visão. O direito tributário pode mudar comportamentos socialmente indesejáveis, né? Como é o caso de determinados comportamentos que prejudicam o meio ambiente. E para isso nós temos que voltar um pouco o nosso olhar à produção econômica, como eu dizia há pouco. É porque a produção econômica, da mesma forma que ela pode trazer efeitos positivos, pode também trazer efeitos negativos. Na economia isso é muito bem estudado, né? Chamam-se de externalidades positivas ou externalidades negativas. Vamos começar pelo positivo, que me parece ser mais salutar, né? Pelo menos nesse debate que nós estamos tendo sobre meio ambiente. Uma externalidade positiva é aquela que é um efeito da produção, um efeito externo da produção, mas que ele traz um benefício coletivo. Quer dizer, as pessoas não precisaram pagar para obter esse benefício. Isso é uma externalidade positiva. Um efeito, um exemplo, né, muito bem claro dessa externalidade positiva, vamos pegar aqui então a indústria, já que estava falando dela há pouco. Quando a indústria, por exemplo, coloca filtros nas chaminés que eliminam gases esses que são tóxicos ou gases que podem poluir o ar, e isso acaba fazendo com que o dejeto que é eliminado pela indústria ele não cause um prejuízo para toda a coletividade, nós estamos diante de uma externalidade positiva. As pessoas não precisaram pagar para ter um ar
menos contaminado, porque o próprio produtor engendrou uma solução de fazer com que o meio ambiente pudesse ser depurado. Então isso é uma externalidade positiva. Mas se nós pensarmos o contrário, vamos imaginar aqui no exemplo da indústria, a indústria que despeja determinados poluentes em um rio que é utilizado por todas as pessoas que são prejudicadas por essa ação nociva da produção, que é despejar os dejetos num rio que é utilizado por todos, estamos diante de uma externalidade negativa da produção. Por quê? Porque nesse caso, o produtor, que para ter os seus determinados ganhos, e isso é salutar para a movimentação da economia, isso tem que acontecer, mas por outro lado, ele está despejando dejetos em um rio que é utilizado por todas as pessoas, e as pessoas não estão sendo indenizadas por esse prejuízo que estão sofrendo. Então percebam, há um dano coletivo sem uma relação de indenização para essas pessoas que estão sofrendo, por assim dizer, a ação nociva de uma determinada unidade econômica. Uma das maneiras de se reparar essa ação nociva de uma determinada unidade econômica em relação a todos é por meio do direito tributário. Então, quando se fala em princípio da extrafiscalidade, o que se deseja com esse princípio é que o direito tributário possa servir de instrumento para a mudança de um comportamento que socialmente é indesejável, como é esse o comportamento de se poluir o meio ambiente. Então, veja, o direito tributário acaba servindo de instrumento de reparação de um dano coletivo. Agora, isso não é fácil. Falando assim, em aspectos muito mais de natureza econômica, talvez a gente consiga vislumbrar isso de uma maneira mais exata. Mas quando isso é transportado para o segmento, ou para a seara normativa do direito tributário, as complicações são muitas. A começar pela noção que se tem, e essa é uma noção jurídica, não estou falando aqui de apenas uma impressão empírica, não estou falando de um elemento normativo, é porque nós todos aqui, acredito, que nós todos que estamos aqui discutindo o direito tributário, temos as noções basilares do direito tributário. E dentro dessas noções basilares do direito tributário, uma delas é a de que o fato gerador dos tributos não pode constituir sanção por ato ilícito. Isso está aqui o professor Eduardo Maneiro, o professor Estevão Rovar, e todos que estão aqui nessa mesa e na plateia sabem muito bem que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, ao definir tributo, estabelece que tributo não pode constituir sanção por ato ilícito. Então, como seria possível no Brasil se estabelecer um tributo que pudesse servir de instrumento de reparação de danos coletivos, com o objetivo de coibir esse efeito negativo da produção, que são as chamadas externalidades negativas, como eu disse há pouco. Isso é um desafio, não é fácil no Brasil. Em outros países do mundo, países da Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, o Japão, isso existe. A percepção que se tem é que é possível, por meio dos tributos, se estabelecer determinadas exações, os chamados ecotaxes, que fazem com que o produtor possa mudar o seu comportamento, exatamente porque, se ele agir de uma maneira socialmente indesejável com a sua produção, ele pode sofrer uma exação. Mas no Brasil tem muito essa percepção de que, se isso ocorrer, poderia o tributo violar o conceito de tributo estabelecido no artigo 3º do Código Tributário Nacional, e com isso esse tributo não será aceito. Então, é necessário se ter algum cuidado com isso. Mas, de qualquer maneira, a Constituição Federal tem alguns relances, vamos dizer assim, que tendem a essa ideia de se estabelecer tributos com o objetivo de se corrigir as externalidades negativas. Isso a gente vê claramente, por exemplo, com o princípio da seletividade do IPI, que está lá declarado na Constituição, taxativamente, que o IPI terá um caráter seletivo. E na hora de se eleger quais são os bens, ou os produtos, melhor dizendo, industrializados, que serão mais tributados por IPI, o princípio da seletividade provavelmente levará em conta o seu grau de nocividade para o meio ambiente. E nós temos exemplos, como é o caso dos combustíveis.
combustíveis que decorrem do petróleo e que são, portanto, muito poluentes, têm uma alíquota de IPI, em geral, mais elevada em relação a combustíveis que não causam o mesmo efeito. Então, isso demonstra, meus caros, que na própria Constituição Federal existem alguns exemplos, existem algumas passagens que dão conta de que é possível, no direito brasileiro, se adotar tributos com esse viés ambiental, ou, se quiserem, com esse viés ecológico. Mas o que eu tenho sustentado nos últimos tempos é o seguinte: vamos tentar aqui, o meu tempo esgotou, já me apresentaram uma plaquinha. Então, indo para o final, ou concluindo, né, como se diz, olhem só, o que eu tenho sustentado nos últimos tempos, nas minhas pesquisas a respeito desse tema, é uma medida conciliatória. Me permita, senhor presidente, só mais 1 minuto e meio para concluir o raciocínio. É uma medida conciliatória. E que medida conciliatória é essa? Nós podemos chegar no mesmo efeito. Qual o efeito? De alteração de comportamentos da produção econômica que são socialmente indesejáveis. E o instrumento de extrafiscalidade que nós podemos adotar para que se consiga chegar a esse desiderado é exatamente utilizando as desonerações fiscais. Portanto, a meu ver, isso é totalmente factível no Brasil, porque tem amparo na Constituição o princípio da extrafiscalidade, como dizia Alfredo Augusto Becker, é a revolução por meio do tributo. Isso é uma marca do direito tributário já do início do século XX. E queria dizer então para os senhores o seguinte: é possível se adotar sim um tratamento tributário favorecido, e talvez nesse aspecto o assunto da tributação e o meio ambiente esteja bem alinhado ao tema central desta mesa, que é o das desonerações fiscais ou das imunidades tributárias, como aqui está proposto. Mas eu diria, se adotarem alíquotas reduzidas, reduções de base de cálculo, ou até mesmo isenções para práticas econômicas que são depuradoras do meio ambiente, ou que são socialmente desejáveis, porque causam menos externalidades negativas, me parece que nós podemos chegar ao mesmo fim. Isto é, aquela unidade econômica que adota as práticas depuradoras do meio ambiente, ou a unidade econômica que causa menos externalidades negativas, pode ter um tratamento tributário diferenciado para favorecê-la em relação àqueles que não adotam as mesmas práticas. E nesse aspecto, parece-me que o nosso sistema tributário está perfeitamente adaptado para que isso ocorra. É necessário, sim, haver aquilo que na linguagem jornalística a gente escuta muito dizer, né? Vontade política. Isso quer dizer, é necessário que hajam leis nesse sentido, ou que se ampliem os debates, e por isso o professor Eduardo Maneiro, quero mais uma vez aqui registrar meus parabéns à ABRADETE por ter aberto a possibilidade de discutir esse tema também tão caro para a sociedade, que é a relação entre o direito tributário e o meio ambiente. Meu tempo esgotou. A ideia foi apenas passar assim, linhas gerais a respeito de direito tributário e meio ambiente, e eu fico à disposição dos senhores, se acharem interessante explorar mais ainda esse tema por meio dos debates ou das perguntas. Não sei se isso está previsto, mas de qualquer maneira me coloco à disposição para, por meio de e-mail, se for o caso, responder a algum questionamento que eventualmente os senhores tenham. Quero outra vez agradecer à ABRADETE pelo convite, agradecer a atenção da mesa e de todos os senhores que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado.